A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, está escrito: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Não foi o poder religioso contido na mão do povo de Israel que foi responsável pela morte do Senhor Jesus Cristo. Não foi o poder na mão, politicamente dizendo, de Roma, que culminou na morte de Cristo. Mas tudo se deu por sua causa, por minha causa, por causa de nós. Se não fosse por nós, o Senhor Jesus Cristo não teria se entregado a si mesmo ao poder religioso contido na mão dos judeus, ao poder político contido na mão de Roma, para que eles pudessem ser os responsáveis pela morte do seu corpo, pela morte, para a tirada da sua vida como homem, como ser humano. Mas então, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? O Senhor permitiu que isso acontecesse para que a sua palavra, para que o Antigo Testamento, a antiga aliança pudesse ser realizada, pudesse ser cumprida, pudesse ser descrita novamente na vida dele. Todo o Antigo Testamento, toda a lei descrito na Bíblia se cumpriu na vida de Cristo, para que através do seu martírio, para que através do seu sofrimento, através da sua dor, da sua morte, da sua ressurreição, hoje nós pudéssemos ser 100% livre, 100% liberto, 100% incorruptíveis. Sim, hoje nós somos pessoas incorruptíveis, somos pessoas livres do pecado, através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, para que através dele, para que para ele, toda a humanidade, e aqui quando falamos toda a humanidade, é toda a humanidade mesmo, porque o evangelho da salvação, ele não é um evangelho exclusivista, ele é dado para toda a humanidade, para todo aquele que crê, para todo aquele que se entrega, para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que se volta para Jesus. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, para que isso suceda, é necessário que esse ser humano, é necessário que a humanidade se arrependa dos seus maus caminhos e volta-se para o Senhor. Volta-se para a presença do Senhor, volta-se para fazer a vontade do Senhor, volta para obedecer a palavra do Senhor. E quando a gente fala em fazer a vontade de Cristo, em obedecer a Cristo, a gente esbarra numa grande questão: o fator religioso. Porque assim como na época do Senhor Jesus Cristo, o judaísmo era a religião predominante para aqueles que queriam buscar a presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus único. Hoje, no nosso tempo, para que você possa buscar a presença do Deus único, verdadeiro,
o Deus vivo, a religião vai dizer para você que você tem que estar vinculado ao cristianismo. Você tem que estar vinculado a uma instituição religiosa, quer seja católica, quer seja protestante. Mas você tem que estar vinculado a uma instituição religiosa. Você não pode buscar a face, você não pode buscar a presença do Senhor Jesus Cristo sem estar vinculado, sem estar relacionado, sem estar em comunhão com uma dessas duas instituições que, em tese, representam o cristianismo. E muitas pessoas, por ignorância, muitas pessoas por falta de sabedoria, muitas pessoas porque não têm conhecimento, e esse conhecimento é porque ela não lê a palavra, ela não lê a Bíblia. Ela não baseia a sua Bíblia naquilo que ela lê, mas ela baseia a sua vida naquilo que as pessoas dizem para ela, para aquilo que as pessoas falam para ela. Ela acaba ficando na sua ignorância, ela acaba ficando no seu mundinho ali, seguindo aquilo ali, acreditando que ali é verdade, que aquilo ali é real, que aquilo ali pode se de fato acontecer, ocorrer na sua vida. Mas quando ela consegue se desprender, quando ela consegue quebrar as cadeias, romper as correntes, ela se torna uma pessoa feliz, ela se torna uma pessoa que vai entender que o Evangelho de Cristo Jesus é uma constante renúncia. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, a gente passa a renunciar, abrir mão do nosso querer, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para fazer o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo, se tornar real, concreto, verdadeiro nas nossas vidas. É estranho você pegar e ver que uma pessoa se diz cristã, seja católica, seja evangélica, porém ela continua buscando o seu querer, ela continua buscando a sua vontade, ela continua buscando satisfazer o seu ego, satisfazer a sua carne, ela continua buscando satisfazer os prazeres da sua carne. Quando agora ela já não deveria mais estar buscando a matéria das coisas. Ela não deveria estar buscando aquilo que agrada a sua carne. Mas antes, pelo contrário, ela agora deveria estar buscando fazer aquilo que não lhe agrada, aquilo que não lhe traz prazer, aquilo que não satisfaz a sua vida, mas que agrada o Espírito, que agrada o Senhor Jesus Cristo, para que ela possa servir de testemunha, não uma testemunha de alguém que prosperou, que era pobre e ficou rico, que morava de favor e conseguiu uma casa própria, andava a pé e agora tem um carro. Não esse tipo de testemunho, mas um testemunho verdadeiro daquilo que o Senhor fez da sua vida, da mudança real e visível que o Senhor fez na sua vida, transformando aquela pessoa pecadora, condenável, em uma pessoa santa e justificável. É para isso que o Senhor nos chamou,
Foi para isso que o Senhor nos despertou, para que nós pudéssemos servir de testemunho à sua palavra, para que nós pudéssemos servir de testemunho ao seu evangelho, para que nós pudéssemos servir de testemunho à sua palavra, pregando, dizendo, anunciando, falando aquilo que é da vontade, aquilo que é de agrado do Senhor, e não aquilo que agrada-nos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, está escrito: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus Cristo, Ele não veio para ser bajulado pela humanidade. Ele não veio para estar na posição de rei, sentar no trono e esperar que a multidão lhe servia. Antes, pelo contrário, ele veio para servir as pessoas, ele veio para ajudar as pessoas, ele veio para libertar as pessoas, ele veio para curar as pessoas, ele veio para trazer vida, para trazer libertação. E por ele vir na posição de servo, foi que a religião não aceitou. Porque os religiosos esperavam um Deus onipotente, a religião esperava um Deus absoluto, soberano, que sentaria no trono e tiraria o povo da mão opressora de um governo tirano, como o governo de romano. Todavia, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio como servo, como alguém que está pronto a servir, como alguém que estava pronto para oferecer a outra face. E hoje, no nosso tempo, é muito difícil quando você tem que conviver com uma pessoa ruim, com uma pessoa maldosa, que pratica as mais absolutas, as mais estranhas, as mais cabulosas coisas que as pessoas, e aparentemente essa pessoa está sempre se dando bem, ela está sempre vivendo tranquilo. Parece que a justiça não vai contra ela, ela não responde a nada, ela não responde aos seus atos. As pessoas agem de bondade para com ela, todavia ela age de maldade para com as pessoas, ela não sabe retribuir a bondade com que as pessoas tratam ela. As pessoas procuram ajudar, as pessoas procuram ser solidárias com elas, mas ela sempre retribui com o mal. E quantas vezes que você vê isso, quantas vezes você presencia isso, quantas vezes você vivencia isto, e você começa a questionar, você começa a colocar em dúvida sobre a questão da justiça de Deus. Você não consegue entender, você não consegue compreender. Assim como o religioso não entendeu que o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, o Deus absoluto, Ele não veio com a intenção simplesmente de ser servido pela humanidade, mas Ele veio servir a tal ponto de entregar a sua vida para que, através da sua vida, toda a humanidade fosse justificável. Sim, toda a humanidade é justificada através do sangue de Cristo Jesus, através do poder absoluto do Senhor Jesus Cristo, para que através dele
todos pudessem ter a chance, todos pudessem ter a mesma condição de ser perante Ele justificável, de ser perante Ele aceito, de poder morar com Ele, de poder habitar com Ele. A única condicional que tem nesse servir à humanidade é que não é obrigatório. Se não é obrigatório eu obedecer o que o Senhor fala, se não é obrigatório eu colocar em prática o que a Bíblia me diz, o que a Bíblia me ensina, o que a Bíblia me instrui, quanto mais um conceito religioso de alguém, quanto mais um conceito religioso imposto por uma sociedade. Mas o problema é que a maioria da comunidade cristã, a maioria das pessoas que se diz crentes em Cristo Jesus, que se diz pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo, eles preferem obedecer um conceito religioso, eles preferem obedecer uma teoria religiosa, algo fundamentado por homem, do que aquilo que a própria palavra lhe diz, aquilo que a própria palavra lhe instrui, ensina. E é com relação a isso que devemos atentar, deixarmos de lado a religião, deixarmos de lado um conceito religioso na qual fomos ensinados, na qual fomos instruídos, e começarmos a obedecer a palavra, começarmos a obedecer a Bíblia, colocando ela em prática na nossa vida, para que assim a gente possa ter a real condição, a real chance de estar, de viver, de conviver com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, está escrito: o qual se deu por nossos pecados, para que pudéssemos nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados, para que assim a gente pudesse ser livre desse mundo maligno, para que a gente fosse livre do lago de fogo que está reservado para Satanás e seus anjos caídos. Então a escolha, a opção de ser lançado no lago de fogo, ela é nossa. É nós que escolhemos, é nós que definimos, é nós que decidimos se queremos ou não ser lançado no lago de fogo. E para que a gente seja lançado no lago de fogo, basta a gente continuar essa mesma vida que nós temos vivido. Uma vida religiosa, uma vida de práticas religiosas, de rituais religiosos, onde a gente acredita que o simples frequentar um templo religioso construído por mãos humanas é o bastante para sermos justificáveis perante o Senhor. Que frequentar um lugar onde ensina a gente a buscar o materialismo, onde ensina a gente a buscar a cura, onde ensina a gente a buscar a prosperidade, porque é um direito que nós temos. Não perca a sua salvação por causa de um conceito religioso. Não perca a vossa salvação por causa de um querer, da vontade, do seu ego, do seu desejo.
Mas aprenda uma coisa. O Evangelho de Cristo Jesus é simples. Consiste em eu renunciar à minha vida para que a vida do Senhor Jesus Cristo se mostre em mim. Eu negar o meu querer, a minha vontade, o meu desejo, para que a vontade de Cristo Jesus se torne real, se torne algo concreto na minha vida. O Evangelho de Cristo Jesus pode ser comparável à renúncia do nosso eu, à renúncia do nosso ego, à renúncia da nossa vontade. Porque uma vez que eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador, eu estou morrendo para o mundo e nascendo para o Senhor Jesus Cristo. E ao nascer para o Senhor Jesus Cristo, eu já não mais tenho vontade própria, eu já não mais tenho desejo próprio, eu já não mais tenho vontade própria, eu já não mais faço aquilo que eu quero, eu já não mais faço aquilo que eu desejo. Mas agora eu faço, eu pratico aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é da vontade de Cristo. É isso que deve ser feito, é isso que eu devo praticar, é isso que eu devo fazer, é isso que eu devo buscar. Buscar sempre a presença do Senhor, buscar sempre agradar ao Senhor, buscar sempre satisfazer ao Senhor. Negando o meu desejo, negando a minha vontade, negando o que eu penso, aquilo que eu acredito. Para que a vontade, o querer, o desejo de Cristo Jesus possa sobressair na minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.